Simão, que é o atual adjunto do Clube de Futebol Os Belenenses, liderado pelo holandês Michel van der Gaag, mas de facto a vinda do Simão aqui hoje foi no sentido de, ao mesmo tempo, está aqui inserido na nossa região oeste, nomeadamente na Vila da Ericeira, e não só por isso foi convidado ao longo destes anos de amizade que o futebol nos vai trazendo. Foi convidado, aliás, pela sua humildade, pela sua maneira de ser e, acima de tudo, pela sua maneira de tentar e querer sempre ajudar o próximo. É assim que eu identifico o Simão, é assim que muita gente provavelmente o identifica, e hoje foi convidado e, preterindo da família, que de certeza é muito importante para ele, quis estar também aqui nos estúdios da Oasis FM para falar um pouco da sua vida no futebol, no desporto, no ensino, em suma. Quem é o Simão? Boa tarde, senhores ouvintes. Obrigado, Duarte, por essa apresentação, e obrigado também pelo convite. É uma pergunta que para ser devidamente respondida, teria aqui um espaço para poder aprofundá-la devidamente, mas abreviando, neste momento, obviamente, posso resumir a questão, e o Duarte já ofereceu. Neste momento trabalho como treinador adjunto, e sou principalmente alguém que nutre uma paixão enorme pelo jogo, pelo treino, e que tem toda a vida e todo o percurso sido feito no sentido de aprofundar os conhecimentos, de estudar, de pôr em prática, e obviamente ajudar aqueles com quem tenho cruzado no meu percurso ao longo da minha carreira como treinador, ajudá-los a ganhar jogos. Basicamente é isto. Simão, isto para começar tudo tem um início. Como é que afirmaste aqui que tens gosto pelo treino, tens gosto pelo jogo? Tudo começou, tudo teve um início. Lembras-te? Sem dúvida. Isto começa como qualquer criança, como qualquer miúdo, quando eu acho que acaba por ser quase uma capacidade inata de qualquer miúdo quando toma contacto com a bola, quer jogar. E obviamente que eu quando me lembro, quando era miúdo, o contacto com a bola era a coisa que eu mais gostava. E obviamente que ambicionava ser um jogador de elite. Cheguei a ser jogador, obviamente de elite não, mas fiz uma carreira de jogador até 26, 27 anos. Já agora onde, Simão? Onde é que andaste como jogador de futebol? Eu fiz a carreira de formação toda, portanto 10 anos, desde as escolinhas que entrei quando comecei a jogar federado, dos 18 anos até aos 18 no Estrela da Amadora. Era uma boa escola de formação na altura, entretanto o clube também me fechou portas, mas na altura era uma boa escola de formação, e foram anos bastante bons para a formação de jogador, e não só para o próprio desenvolvimento da personalidade, e foi uma escola boa. Depois naquela passagem de futebol de formação para o futebol sénior, há sempre ali um espaço que é difícil de colmatar, e eu na altura, depois do último ano júnior, havia uma possibilidade na minha época, que era de fazer um terceiro ano júnior com possibilidade de jogar nos séniores também, e eu aproveitei esse ano, mas no Real. Entrei no Real Sport Clube. Depois do Real tive no Cacém 4 épocas, depois fui ao Fanhões uma época, depois do Fanhões estive no Carregado, e depois tive uma experiência muito rápida ainda no Pedro Pinheiro, que foi quando deixei de jogar, e por volta dos 26, 27 anos. Por opção ou alguma lesão que eu possa ter apoquentado? Normalmente as pessoas quando falam nisto perguntam sempre: isto deixaste jogar tão cedo porquê? Isto foram lesões? Eu podia dizer que sim, tinha, e tinha lesões, já era mais fácil ter problemas musculares, os joelhos também já tinha sido operado e tinha algumas limitações nisso, tinha de ter algum trabalho de prevenção de lesões a esse nível, mas objetivamente não foi por isso. Eu costumo dizer hoje em dia, depois de uma análise já distante no tempo, que deixei de jogar nessa altura porque foi a altura em que eu percebi realmente que não conseguia chegar ao nível onde eu queria chegar como jogador, e porque a paixão do treino obviamente sempre esteve comigo, não é? E quase que conciliou uma com a outra, deixei de jogar e comecei a treinar, e basicamente foi isto, foi o que me fez na altura deixar de jogar.
Já agora, algum treinador que tenha marcado na tua formação e até chegares a sénior? Olha, Eduardo, eu costumo dizer, e isto também baseado na minha experiência que vou também lendo e vou ouvindo e vou-me cruzando com vários outros treinadores mais experientes, muito mais experientes, e muitos deles dizem que uma simples afirmação que acaba por ser lapidar neste tipo de assunto, que é: nós, com quem nos cruzamos, com todos os treinadores com quem nos cruzamos, seja como jogadores, seja como treinadores adjuntos a trabalhar no âmbito de uma equipa técnica, somos influenciados para o bem e para o mal por todos eles. E para mim foi exatamente a mesma questão. Obviamente que há uns que me marcaram muito mais do que outros, mas todos eles com quem eu privei, com quem eu trabalhei, ou de quem eu fui jogador, nessa fase ainda, obviamente retirei uns coisas boas, outros coisas menos boas, um mais identificado com a minha linha de raciocínio, outros menos, mas com todos eles, obviamente, somos influenciados. Agora, passaste aí pela tua fase como jogador de futebol, em que terminou no Clube Atlético de Pera Pinheiro, em que pensaste que o ciclo como jogador tinha terminado aí. E disseste que, logo após, tiveste a possibilidade de ir para o treino. Jogar, treinar, são duas coisas totalmente distintas. Sentiste aí algum choque na altura dessa mudança de jogador para treinador? Não. E por onde é que começaste? Formação, solo para séniores, como é que foi? Não senti. Não senti, até porque naqueles últimos anos em que eu estava a jogar, e basicamente porque a paixão do treino, da função de treinar, sempre esteve comigo na minha carreira como jogador. Obviamente que eu acho que o sonho de ser jogador é comum a todos os miúdos, e acho isso saudável. E acho que devem desfrutar dessa experiência de ser jogador. Agora, a paixão do treino sempre esteve comigo e eu fui-me preparando para ela ao longo do meu trajeto, mesmo enquanto jogava. Portanto, não senti essa transição. Até porque, enquanto essa última experiência que tive no Pera Pinheiro foi uma experiência de pouquíssimos meses, mas passei ali por uma fase onde estava a jogar e já estava quase a fazer a passagem para a equipa técnica. Já funcionava quase como um jogador que dava adjunto, que é ali um espaço um bocado ambíguo, mas funcionou um bocadinho desta forma. Qual foi a primeira equipa que começaste a treinar? Depois, como treinador, lembro perfeitamente, como é óbvio, foi no Atlético do Cacém. Foi no Atlético do Cacém, o primeiro ano como treinador adjunto, que estávamos na divisão de honra distrital e subimos à terceira divisão. Portanto, logo uma época fantástica logo para abrir. Uma época fantástica em que começaste no Atlético Cacém, sem embora na Traição, passaste 4 anos como jogador. Exatamente. Logo aí, as coisas, algum sentimento ir para o Cacém? Sem dúvida, sem dúvida. O Cacém foi um clube importante para mim. Foi um clube importante. Joguei lá 4 anos naquela fase onde eu estava num período, numa janela de crescimento e desenvolvimento importantes e de afirmação de alguma identidade, não é? Ali dos 18, 19, 20, 21, 22. E foi um clube onde eu me cruzei com muitos jogadores mais velhos que me marcaram muito. Estou-me a lembrar do Massas, estou-me a lembrar do Carlos Manuel, estou-me a lembrar do Banha. São jogadores que na altura eram muito mais velhos, com quem eu tive do Guido, estou-me a lembrar do Guido também. Agora estou a recordar, até estou a sentir aqui uma onda nostálgica. Mas foram importantes na minha afirmação como pessoa até, no meu desenvolvimento como indivíduo. Cacém, e depois? Depois do Cacém subimos e depois não continuámos, nem eu nem na altura quem estava comigo por algumas questões que também não acho relevante aprofundar agora, e fui convidado para trabalhar no Sacavenense com o Jorge Hipólito, um senhor que tinha sido meu treinador no Carregado. E ele convidou-me para ir com ele e eu estive e logo num clube que também tem grandes pergaminhos em outrora Sim, eu adorei. Eu acho que é um clube, neste momento está numa reta ascendente, mas acho que é um clube ainda que tem potencial para estar num patamar superior àquele em que se encontra neste momento. E a experiência no Sacavenense, como é que foi, Simão? A experiência no Sacavenense, também na divisão de honra. A ideia, lembro-me que era subirmos também de divisão. Nós achávamos que estávamos a fazer um belíssimo trabalho de acordo com as condições que nos eram apresentadas, porque na altura eram difíceis, nomeadamente as condições que tínhamos para treinar, depois a parte também dos dinheiros, aquilo foi um bocadinho complicado. Lembro-me que nós tínhamos estado a fazer um trabalho também muito bom, estávamos na luta pelos lugares de subida, mas a coisa correu mal e houve ali uma clivagem no fim da época, já 2, 3 meses a final da época, e saímos. Sacavenense,
após o Sacavenense? Do Sacavenense, há ali um salto que eu acho que considero que foi importante, que é a passagem do futebol amador para o futebol profissional. Foi a passagem do Sacavenense para o Odivelas. Eu entro, na altura o Odivelas estava na segunda B, com um orçamento belíssimo, profissional. Na segunda B, hoje em dia, já não é muito comum haver clubes profissionais, mas na altura era. E o Odivelas era um clube com condições profissionais, com jogadores profissionais, com belíssimas condições para poder lutar para a subir divisão, que era o objetivo na altura, ou pelo menos lutar para uns lugares cimeiros. E estive 2 anos no Odivelas e foi uma experiência absolutamente fantástica para mim, porque marcou a primeira experiência realmente com o futebol profissional como treinador adjunto. E na altura, no Odivelas, falaste aí num projeto ambicioso, com condições de infraestruturas boas para a prática e também para a ascensão do clube, e vocês como treinadores. Sim. E depois eu entrei na altura com o Barão, o Francisco Barão, e depois estive com o Rui Gregório também, e foram épocas fantásticas para mim, volto a dizer, até por aquilo que eu já disse no início, que tive a particularidade de me cruzar com 2 treinadores, nesse caso, bastante diferentes, mais tempo com o Rui Gregório do que com o Francisco Barão, mas 2 perfis de liderança. Duas situações diferentes, e aquilo que tu, ao princípio da nossa conversa, tinhas falado a nível de treinadores, aprender aquilo que eles têm. As coisas menos boas, as coisas melhores. E era aí que eu queria tocar. Dois perfis de liderança completamente diferentes, dois estilos de comunicação completamente diferentes, e foram 2 pessoas, mais neste caso o Rui Gregório, porque esteve muito mais tempo com ele do que o Francisco Barão, mas dois nomes que me obviamente marcaram a minha forma de estar e de ser, e me influenciaram ao fim e ao cabo. A época, lembras-te dessa época? Lembro, claro que lembro. 2000 e? O ano foi isso, 5, 6 por aí. 5, 6 anos. Não, 2005, 2006. 2007 por aí. Portanto, 2005, 2006, Odivelas, após Odivelas. Do Odivelas vou para o Olivais e Moscavide, com o meu grande amigo Filipe Moreira. No Olivais e Moscavide. Recentemente ascendeu o Académico de Viseu. Exatamente, à segunda Liga. Também numa época um pouco curiosa para ele, porque começou na segunda Liga, saiu, foi para a segunda B e acaba outra vez na segunda Liga. Fantástico. Mas entrei no Olivais e Moscavide com ele, num ano novamente super, em termos desportivos, porque numa equipa onde ninguém tinha grandes aspirações, porque a equipa foi feita praticamente em cima do joelho, à beira de começarmos a treinar, com jogadores que tinham praticamente sido segundas opções no mercado, porque estavam naquela altura sem clube. Pouca gente dava alguma coisa por nós e nós fomos caminhando, fomos evoluindo, fomos crescendo e chegámos ao play-off de acesso à subida à segunda Liga com vários pontos de avanço sobre o segundo classificado. Na altura lembro-me que aquilo estava dividido em 2 fases. A primeira fase do campeonato acabámos com 19 pontos de avanço e depois fomos para a segunda fase e depois ainda havia o play-off de acesso à segunda Liga e nós jogámos esse play-off com o Covilhã e perdemos nos penaltis, uma coisa absolutamente bizarra. Provavelmente o Olivais Moscavide hoje estaria na segunda Liga, embora sabemos que nesta altura está ali um pouco com muitas dificuldades, como muitos clubes a têm, mas de facto foi uma época em que o Olivais Moscavide reapareceu. E onde também, se bem se lembram, deu grandes jogadores de futebol ao nosso... Sem dúvida. Eu não sei onde é que o Olivais Moscavide poderia estar se nós nesse ano tivéssemos subido a divisão. O que eu sei, e penso muitas vezes nisso, é que o simples facto de nós não termos subido a divisão por causa de um penalti, depois de uma época onde nós acabamos com dezenas de pontos de avanço sobre o segundo classificado, fez com que o caminho daquele clube e o caminho das vidas de todos nós que formávamos o trabalho daquele clube tivessem ido para um lado e não tivessem ido para o outro. Portanto, aquele penalti, o penalti que faz com que o Covilhã suba a divisão em vez de Olivais e Moscavide, fez com que o percurso das vidas de todos aqueles elementos que compunham aquele grupo de trabalho fosse num determinado sentido em vez do outro, nomeadamente o clube, que acabou passado 2 ou 3 anos e agora está a recomeçar quase do zero. Nos distritais, nomeadamente. Exatamente. Mas está na segunda divisão, o Montagraça este ano jogou com o Olivais e Moscavide e eles estavam ali na disputa e de facto acabaram por não conseguir estar nestes 4 primeiros lugares na zona de Lisboa. Como tu sabes, foi o
Odivelas, o Trajoso, o Bobadela, e a outra agora não me recordo, não me vem à memória, mas de facto o Olivais estava ali também no sentido de poder subir divisão. O que é facto é que subiu e depois veio por aí abaixo e as coisas não são fáceis. É fácil ser treinador também. Fácil não é isto, e é assim, à medida que os anos vão passando e que nós vamos acumulando anos de experiência, anos de reflexão sobre a experiência, porque isto não é só acumular a experiência, não é? Acumular acima de tudo a reflexão sobre aquilo que vai passando, e vamos estando inseridos em diferentes projetos, em diferentes clubes. As experiências vão sendo diferentes, as competências requeridas em determinado contexto são umas, noutro contexto são outras, e eu acho que à medida que os anos vão passando, à medida que nós vamos ficando mais versáteis em relação aos contextos que podemos encontrar. Não sei se me estou a fazer entender, mas a mensagem que eu quero passar é: eu já estive em clubes com grandes dificuldades financeiras, inserido em lotes de jogadores com problemas financeiros porque não recebiam, porque tinham casas para pagar, porque tinham colégios dos miúdos para pagar, às vezes nem aos colégios, é a própria alimentação dos filhos. Já estive inseridos em grupos destes. Já estive inserido, comecei no futebol distrital, onde as dificuldades para treinar, porque o campo não tinha condições, já tínhamos de partilhar o campo com a equipa do escalão inferior. São dificuldades com que nós nos vamos deparando e vamos fazendo crescer e arranjar formas ou armas para nós. E o papel do treinador é isso, não? Na parte das dificuldades, já que entramos por aí, perante o jogador, perante a própria sociedade em si, perante a família, o papel do treinador em relação a um jogador que passa por situações dessas? É decisivo. Eu acho que o papel do treinador, e isto agora nem é a questão de estar a puxar a brasa à sardinha, mas acho que o papel do treinador numa estrutura, e eu agora falo no futebol profissional, acho que tirando o papel do presidente, ou tirando a figura do presidente, a pessoa mais importante a seguir em qualquer clube é o treinador. Isto é a minha convicção. Se houver um presidente forte, se houver um treinador forte, pode-se tirar tudo o resto, ou pode-se meter quem se queira, mas está ali feita a estrutura forte da coisa. E o treinador é decisivo na ligação, na gestão. Estávamos a tocar nos clubes com dificuldades financeiras e na ligação com a sociedade. Eu acho que o treinador é decisivo a gerir as emoções dos jogadores em dificuldades financeiras ou em dificuldades, qualquer outra dificuldade que seja. O papel do treinador é decisivo, aí não há a mínima dúvida. Às vezes, pelo seu próprio perfil de liderança, conduz as coisas de determinada forma que leva à ruptura, outras vezes consegue, ou versatilizando o seu modo de atuação, consegue levar as coisas e conduzir a coisa para que, mesmo com grandes dificuldades, seja financeiras, porque eu recordo que tivemos no Olivais em Moscavide, naquela época absolutamente brutal, e tivemos problemas financeiros. Estive no Estrela da Amadora, que foi a experiência a seguir ao Olivais em Moscavide, na Primeira Liga, onde, nessa época, num campeonato perfeitamente tranquilo em termos desportivos, e numa época inteira recebemos 2 meses. Mais alguns dinheiros depois nos prémios de jogo, entretanto, mas basicamente foi isto. E em termos desportivos, em todas elas, foram absolutamente fantásticos. E acaso tu perguntaste, Simão, falamos aí na parte de dificuldade, e a pergunta, o início dela é fácil ser treinador. De facto, como é que um treinador, eu nunca perguntei assim tão abertamente, como é que um treinador consegue envolver um balneário dentro do mesmo e tentar passar a mensagem para fora que esse balneário realmente está unido? Porque desde se fala de tanta coisa, como é que se consegue envolver um balneário? Sabemos que é um lugar sagrado. Qual é o envolvimento dentro do balneário, treinador, adjunto e também jogadores? Coloca-me aí uma questão que eu acho que se pode dividir em duas, que é a gestão de um balneário, a gestão do grupo de jogadores e depois a gestão das pessoas fora do clube, sejam os adeptos, sejam a comunicação social, sejam os agentes desportivos, os empresários, e acho que isso é outra questão. Em relação aos jogadores, eu acho que as grandes premissas para poder liderar, para poder gerir principalmente as emoções, porque eu acho que o futebol se trata basicamente disto, de gestão de emoções, e a capacidade de mobilizar as vontades e uni-las num objetivo comum. Basicamente eu acho que tem a ver com pequenos traços de personalidade que ao fim e ao cabo não estamos a falar de liderança. Isto é liderança pura e dura, que é a frontalidade,
que é a coerência, que é a capacidade de ser justo, e o justo não é ser igual para todos, porque há jogadores que dão muito mais do que outros, há jogadores que nos dão, que fazem coisas diferentes do que outros, há jogadores que se entregam de uma forma diferente do que outros, e portanto ser justo não é tratar todos por igual. E basicamente é isto, é ser coerente, ser verdadeiro, e isso eu acho que os jogadores percebendo quem os lidera e acreditando, é uma base, uma relação de confiança. Havendo confiança e acreditando na pessoa que os lidera, eles vão atrás, eles acreditam, porque se sentem que há ali duas faces, se sentem que é-lhes dito uma coisa e depois a coisa não é bem assim, se sentem que para uns a coisa é assim, para outros já é assado, isso então está-se a abrir buracos e brechas para que, ao fim e ao cabo, os jogadores são como qualquer outra pessoa, que sentem e que têm um comportamento humano, como qualquer outro humano, que sentem que se a coisa que é um pouco como a água. Eu costumo dar esta imagem, é um pouco como a água. Se nós largarmos aqui uma garrafa de água e a água e o chão estiver inclinado, a água vai para onde o chão estiver inclinado e vai contornando os obstáculos e vai entrando nos buracos para onde estiver inclinado. O comportamento humano é um pouco assim. Se nós não inclinamos aquilo e encaminhamos a água para determinado sítio, perdemos o controle e a água vai entrando nos buracos onde houver, não é? Portanto, quem lidera, basicamente, é levar a água direitinho numa calha, levá-la toda direitinho. Não é fácil. E é meio caminho andado, não é fácil. E é meio caminho andado para também terem sucesso. Eu acho que não é meio caminho, acho que é muito mais do que meio caminho. Acho que é muito mais do que meio caminho. E agora, fazendo já a ponto, não sei se queres que eu toque já neste caso no Belenenses, desta época absolutamente memorável que foi. Eu acho que, é a minha opinião, já disse algumas vezes, mas eu acho que o contexto que está, os jogadores que estão, o clube como está e como estava, o presidente como está, o investidor como está, o conselho de administração, o clube, etc., exatamente as mesmas condições, mas com outro treinador, com outro perfil de liderança, nunca se chegaria aos resultados que nós obtivemos este ano. Isto é a minha convicção pura. Paramos no Levés Moscavide, seguiu-se o Estrela da Amadora na Primeira Liga. O Estrela da Amadora na Primeira Liga, exatamente. Aí, como já toquei no assunto, uma época absolutamente também fantástica em termos desportivos, porque chegámos às meias finais da Taça de Portugal, fomos eliminados pelo vencedor na altura, o Porto, o Futebol Clube do Porto, mas uma época muito difícil em termos financeiros, porque foram 2 meses a receber, não é? E aquele balneário, aquele lote de jogadores, uma imagem que eu tenho é que era um barril de pólvora, porque qualquer fósforozinho aceso que estivesse ali junto àquilo explodia. Ou seja, qualquer problemazinho que houvesse no dia-a-dia, normal, que no outro clube era perfeitamente tranquilo e se ultrapassava de uma forma perfeitamente normal, ali poderia causar uma explosão de consequências irreparáveis, porque as cabeças não estavam tranquilas, não é? O presidente na altura, Salvador não, António Oliveira. António Oliveira. Jogou-se na altura com grandes jogadores nessa altura da Estrela Amadora. Lembras-te? Sim, lembro-me perfeitamente. O Silvestre Varela, neste momento se calhar aquele que obteve maior expressão, mas lembro do Nuno André Coelho, o Luís Vidigal na altura, um profissional fantástico. Exemplar, até na forma como abordava o treino, na competitividade que ele trazia ao treino, uma coisa super. O Nelson na baliza, aqui de Torres, não é? Exatamente. Não, tínhamos belíssimos jogadores, obviamente, que são eles que fazem com que os resultados sejam possíveis, não é? Mas principalmente o que eu retiro daquela época é as dificuldades e a forma como foi gerido, e lá está, eu volto a dizer também, aquele contexto, a liderança do Lázaro Oliveira foi decisiva para que nós conseguíssemos chegar ao final daquela época, com todos os jogadores praticamente, ou seja, que ninguém tivesse rescindido com esta causa, porque tinham possibilidade de o fazer, e com os resultados esportivos que obtivemos. E acho que a liderança dele, a sobriedade, a serenidade que ele transparecia e a forma como lidava com as situações do dia-a-dia, acho que foi decisivo para que aquela época tivesse chegado ao fim como foi. Com sucesso esportivo. É caso, agora estava-me a lembrar, é caso para perguntar
com rescisões por justa causa que estavam a pessoa tinha no seu sentido poder fazê-las, no dia a dia acontece muitas situações dessas. É caso de perguntar se a direção será esta, neste caso tu deste agora a entender, ou seja, as pessoas unirem-se juntas para chegar a um fim e as coisas depois conseguem-se resolver. Isso dito dessa forma parece fácil. Claro, esse é o segredo. Agora, como é que se faz isso e de que forma, e porque os problemas são diários e são constantes. E os conflitos, porque volto a dizer aquilo, um conflitozinho normal, se as cabeças estivessem limpas, se as pessoas estivessem tranquilas, é que facilmente se ultrapassava. E ali qualquer conflito poderia dar um incêndio, porque estava tudo aceso, não é? Estava tudo em brasa. E portanto a forma como se gera esse tipo de coisas, e como se conseguiu gerir, como se conseguiu levar a bom porto, eu acho que só se tem de enaltecer a forma como quem liderou aquele processo conseguiu fazê-lo de uma forma tão brilhante. Acho que é exemplar. Simão falou no Lázaro Oliveira, tem vindo falando de alguns treinadores, mas esquece também que pode ter também o seu cunho pessoal na ajuda também nessas situações. Claro que sim, porque acabamos todos por ser uma areia na engrenagem, não é? Uma areiazinha, isto obviamente não no sentido pejorativo da coisa, mas acabamos todos por ser uma areiazinha e para a coisa funcionar todos nós temos de dar o nosso contributo. Não me vou pôr de parte naquele excesso de humildade, mas obviamente tive contributo, obviamente que sim, mas simplesmente tanto como os outros que compunham aquele grupo de trabalho. Estava para ajudar e ajudei, acho eu. A partir de Estrela da Amadora, o que segue? Depois da Estrela da Amadora, e quando nós chegámos tínhamos contrato com 2 anos, assinámos por 2 anos, portanto foi aquela época que tínhamos mais uma época toda, basicamente a equipa técnica toda e muitos jogadores também. E o Estrela fechou naquela época, acabou, voltou para a 2ª Divisão B, conseguiu ir a fazer uma época depois no campeonato na 2ª Divisão B, mas nós rescindimos todos, com justa causa, o processo está em tribunal, o clube foi com insolvência, pronto, aquelas coisas que está a entregar a minha advogada. Depois daí apareceu uma situação que foi um convite para coordenar o gabinete técnico da Associação de Futebol de Lisboa, fora do campo, trabalho fora do campo, e eu na altura, porque também não tinha mais nada em perspectiva, achei uma excelente possibilidade, obviamente não sendo aquilo que eu queria fazer, ou que eu ambicionava fazer, acabou, e na altura pensei dessa mesma forma, acabou por ser uma experiência positiva para perceber o futebol também do outro lado, fora das 4 linhas. E eu acho que acabou por ser uma experiência fantástica, porque passei por lá 2 anos e meio, acho que não chegou a 3 anos, mas para perceber como é que funciona o futebol fora das 4 linhas, em termos organizativos, em termos de relação entre entidades, clubes, federação, UEFA, acho que foi uma experiência também muito, muito positiva. Basicamente, presumo que seja a pergunta seguinte, já me estou a antecipar isso, mas a minha função na Associação de Futebol de Lisboa dividia-se em 2 ramos. O primeiro era a coordenação dos cursos de formação de treinador de futebol, portanto coordenava os cursos de primeiro e segundo nível, aqueles cursos que eram a nível associativo, e o segundo ramo era a coordenação técnica das seleções distritais, seleções de Lisboa. Portanto, a parte da Associação de Futebol de Lisboa também foi um projeto que ao mesmo tempo também te abriu novas portas. Eu acho que, basicamente, se eu percebo onde essa pergunta quer tocar, permitiu-me conhecer muitas pessoas, sim. Conheci muitas pessoas que de outra forma, estando só ligado ao processo de treino, nunca iria conhecer, é verdade. Conheci muitas outras pessoas, andei em muitos outros espaços, em muitos outros ambientes, com outro tipo de discussões que eu normalmente, estando ligado a clubes, estando ligado ao processo de treino, não iria ter possibilidade de conhecer. Mas se me abriu outras portas para voltar a fazer aquilo que eu queria fazer, para voltar ao treino, julgo que não. Isso acho que não. Já que estiveste neste discurso, uma pergunta que se faz, às vezes no dia-a-dia perguntam-nos, é fácil tirar o primeiro e segundo nível de um treinador de futebol? Fácil? O que é isso fácil? Fácil. Qual é o grau de dificuldade para eu, por exemplo, um colega meu, vamos decidir a tirar um curso de treinador de futebol? O que é que é preciso? Mas fácil entrar ou fácil ter o curso? O curso em si, e o que é que se tem que fazer para poder tirar esse curso para quem, enfim, possa querer tirá-lo? Os cursos de treinador de futebol neste momento estão parados, não sei se tu tens essa noção, estão parados. A formação de treinadores de futebol em Portugal está parada. É um problema,
É um problema já há alguns anos. E é um problema, um grande problema. Grave, gravíssimo. Está agora, curiosamente, agora está a acontecer um curso de 4º nível, mas funciona quase à parte de todos os outros. A formação de treinadores. E isto, basicamente, dando só aqui uma pincelada em relação à formação de treinadores e o porquê de estar parado, isto tem a ver com um despacho que saiu da Secretaria de Estado do Desporto que publicou um Programa Nacional de Formação de Treinadores, onde prevêem uniformizar toda a formação de treinadores de todas as modalidades de todas as federações desportivas. Portanto, eles uniformizam dou o seguinte exemplo: um treinador de futebol, para ter o primeiro nível, tem de ter o mesmo número de horas, tem de fazer exatamente as mesmas coisas que um treinador de esgrima, por exemplo. Quer dizer, é uma coisa completamente inconcebível. E prevêem uma alteração completa em relação à formação de treinadores dos 4 níveis que estão previstos pela Convenção da UEFA. Prevêem uma alteração completa desses níveis, da forma como é feita, de uma forma completamente inconcebível, que eu, na minha opinião, e das pessoas com quem eu tenho conversado, das pessoas com responsabilidade nisto, é completamente inexecuível. Portanto, esse Programa Nacional de Formação de Treinadores saiu cá para fora. A Federação Portuguesa de Futebol e as restantes associações que faziam os primeiros e segundos níveis, podiam fazê-lo a nível associativo, com aquilo nas mãos e com os cursos que vinham a fazer, com este despacho novo, não sabem muito bem como é que se podem articular e não conseguem fazer mais nada. E, portanto, está ali um grande impasse para resolver este problema. Como é que isto vai resolver? Não faço ideia. Quando é que isto vai resolver? Pior ainda. Não faço ideia. Mas não é bom de todo, até porque estamos a falar porque depois isto há grandes contrassensos no meio disto, que é qualquer treinador de qualquer clube, pensemos aqui no Montagraça Futebol Clube, né? do escalão de infantis, se quiser treinar, tem de apresentar um treinador credenciado na ficha de jogo, porque se não tiver um treinador credenciado na ficha de jogo, neste caso o nível 1 bastaria, o clube paga uma multa de 25 euros à Associação de Futebol de Lisboa. E quem fala de escalão de infantis fala de iniciados, de juvenis, de juniors, e portanto presume-se que se não tiverem treinadores credenciados para estar à frente das equipas, têm de pagar todos os meses 25 euros por cada jogo que fazem, todas as semanas 25 euros de multa por cada jogo que façam. Agora, obrigam os treinadores a ter formação, muito bem, mas depois não lhes dão a possibilidade de eles fazerem formação. Portanto, isto é um contrassenso do tamanho do mundo, não é? Mas pronto, é como está a situação. Agora, a relação se é fácil ou não é fácil, eu só posso falar da minha experiência quando estive lá e da forma como os cursos funcionavam na altura, porque eu presumo que dificilmente virá a ser igual ao que foi. Mas na altura, a Associação de Futebol de Lisboa organizava, e estavam limitados por ordem da Federação, um curso por cada nível, por cada época. Isto é, só podia a Associação de Futebol de Lisboa fazer um nível 1 e um nível 2 por época desportiva, com um limite de vagas de 50 candidatos. O que acontecia é que normalmente nós, na Associação de Futebol de Lisboa, tínhamos cerca de 250, 300 candidatos para 50 vagas. Ora, íamos pelos critérios de seleção que estavam definidos pela Federação Portuguesa de Futebol, que basicamente para o primeiro nível era o número de anos como jogador federado, e a partir daí depois o nível que atingiu como jogador, porque parece-me um critério perfeitamente lógico, e fazia-se a seleção dessa forma. Agora, o que já é absurdo no meio disto é que, por exemplo, a Associação de Futebol de Lisboa, que tinha 300 candidatos por ano para fazer um curso com 50 vagas, só podia abrir um curso exatamente como a Associação de Futebol de Ponta Delgada, que pode abrir um curso de 5 em 5 anos e mesmo assim não vai encher, porque não tem candidatos. Né? Portanto, é uma outra incoerência com que nós nos debatíamos e arranjámos ali formas, e a Federação também foi conivente com isso, em arranjarmos ali umas formas de manipular a coisa para podermos dar mais formação aos candidatos que nós realmente tínhamos na altura. Bom, falando agora na parte de treinador, de novo, embora estejamos a falar naquilo que é a formação de treinador, os níveis que podem ser feitos até chegar ao 4º nível, de facto, depois dessa passagem pela Associação de Futebol de Lisboa, o que é que se seguiu? Depois então, da Associação de Futebol de Lisboa, um convite com o Mitchell para entrarmos nesta aventura do Lenenses. Isto já tínhamos, eu tive a possibilidade de fazer com ele o 3º e 4º nível, foi aí que eu conheci, que nós nos conhecemos, e já tínhamos tido uma possibilidade para entrar mais cedo, uma coisa que estava praticamente alinhavada,
A coisa não deu certo por aqueles inesperados e voltos passos que surgiam à última hora no futebol, mas depois entramos com força neste projeto do Belenenses. Sabendo de antemão, e posso estar a cometer algum erro naquilo que vou dizer, o Simão é uma pessoa mais aberta, uma pessoa mais dada, uma pessoa mais a ir ao encontro das coisas. O Bandeira que parece ser uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais calma. Como é que se encaixaram os dois feitiços? Eu começo por responder que às vezes nem tudo o que aparenta é. Nem eu acho que seja assim como tu me acabaste de escrever, nem eu acho que o Mitchell é assim também como possa aparentar pelas imagens ou por aquilo que ele possa aparentar para quem não o conhece. Ok? Como é que se conciliam? Isto é como todas as relações, não é? As relações humanas são assim, são feitas têm de crescer. Há conflitos momentâneos, há diferenças de opiniões, há choques, agora a questão é a forma como nós vamos ajustando, acomodando, ultrapassando essas dificuldades, esses conflitos momentâneos e vamos trabalhando, lá está, para um objetivo comum, porque aquilo que interessa a ele e a nós, estou a falar por todos os outros elementos da equipa técnica, é ajudar a ganhar jogos. Já que falamos aí no Belenenses e vamos aprofundar um bocadinho, e é isso que também te trouxe aqui um pouco, nesta época em que subiram à Primeira Liga, que é, por direito, quer queiramos, quer não, é o lugar do Clube de Futebol dos Belenenses. Em outrora diziam que era o quarto grande do futebol português. Continua a ser, Simão? Sem dúvida. Isso... A pergunta faz todo o sentido. A questão agora é definir critérios para o justificar. E os critérios, por qualquer ângulo de análise que se observa, os critérios estão lá. Que é o clube, o quarto maior clube em termos de participações na Primeira Liga. É o quarto clube com mais participações na Primeira Liga. É o quarto clube com mais títulos conquistados. Portanto, qual é o critério para se avaliar o quarto maior clube? Para mim, parece-me lógico destes. E partindo destes dois critérios, temos o quarto maior clube definido. Em relação a este campeonato, tu há pouco falaste que foram momentos de glória que se viveram nesse clube. Sabemos que também muitas adversidades também passaram pelo caminho a que foi árduo até que terminasse esta Liga de Honra, no meu ponto de vista, provavelmente longa demais. Não sei se será a tua opinião, mas como é que foi o início dessa época até chegar a com a cereja no topo do bolo, com essa subida de divisão e com essa festa que foi feita, e acima de tudo com a maneira como vos trataram e a maneira como reconheceram o trabalho que foi feito pelo Clube de Futebol dos Belenenses, nomeadamente pela sua equipa técnica? Olha, Eduardo, o que eu acho é dificuldades, claro que há, e isto lá por ter sido uma época destas, ninguém julga que isto foi um mar de rosas, porque há sempre, e fazer isto que nós fizemos neste ano pelo Belenenses e no Belenenses, não acredito que possa vir a ser repetido nos próximos anos. Não acredito. Nem pelo Belenenses, nem por qualquer outra equipa. Acho que foi uma época perfeitamente exemplar e memorável e épica. Não acredito que venha a ser repetível nos próximos tempos. Na segunda ou na Primeira Liga. Eu acho importante... E num campeonato complicado. Quero dizer, campeonato complicado. Sim. O ser muitos jogos ou não tem a ver com o facto de nunca nenhuma equipa em Portugal estava preparada, principalmente na segunda liga, para fazer este número de jogos. Foi um campeonato com 42 jornadas. Nós tivemos ainda a Taça de Portugal, que nos acompanhou até muito, muito tarde no campeonato. Chegámos às meias finais. Que acabaram por perder para quem venceu neste caso. Exatamente. Que acaba também por ser mais um sinal mais na nossa carreira. Mas acabou por ser um campeonato com muitos jogos, sim, mas essencialmente porque ninguém estava preparado. Foi a primeira vez para todos, treinadores, jogadores e o próprio staff organizativo. Foi a primeira vez que tivemos um campeonato com tantas jornadas. Acredito que a segunda vez, ou a terceira ou a quarta já seria diferente, porque toda a gente já estaria habituada a isso. Se são muitos jogos ou não, eu prefiro dizer que eu gosto disto. Eu gosto de jogar quarta, domingo, quarta, domingo. É um ritmo alucinante, onde... Eu posso dizer até a título de curiosidade, só agora depois do campeonato ter fechado e de nós descansarmos um bocadinho, podemos ir para casa e poder respirar, é que começamos a desfrutar realmente daquilo que fizemos, porque enquanto estamos em pleno campeonato, obviamente nós sentimos as vitórias e a realização pessoal de chegar ao fim do jogo e mais um ganho.
Mas era ganho, mas no dia a seguir já trabalho outra vez, já planeamento, organização, treinos, já observação, etc. E nem conseguimos desfrutar daquilo que estávamos a fazer porque o trabalho era diário e era constante. Ou seja, não tirávamos quase proveito daquilo que andávamos a fazer. Não conseguíamos, eu falo para mim, não conseguia sentir o regozijo de estarmos no decurso do campeonato a fazer o que estamos a fazer. Só agora quando saio e começo a olhar, o que é que nós acabámos de fazer? Foi realmente uma coisa ímpar. É uma imagem curiosa. Um grupo de trabalho também que acabou por refletir dentro das 4 linhas e na tabela classificativa aquilo que realmente Simão aqui retratou neste preciso momento, jogar, mas acima de tudo conseguiram levar a Belenenses a bom porto. Aquilo que realmente é o desejo de qualquer sócio, qualquer adepto desse clube da Cruz de Cristo, chegar de novo à Primeira Liga. Não foi fácil, como tu disseste, a nível de jogadores. Ali uma união, uma junção de jogadores que parece tudo a caminhar para o mesmo sítio, ou seja, um sentido que é o sentido como há pouco focaste na água. O Carreiro parece que estava sempre no sentido. Isso refletiu-se na classificação e na ascensão à Primeira Liga. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu antes eu gostava de dar esta imagem. O facto desta época ter culminado desta forma é sinónimo ou reflete-se pelo aquilo que nós fizemos em termos de preparação. Basicamente o que eu quero dizer é grande parte do sucesso que nós conseguimos atingir esta época deve-se, ou ficou-se a dever, àquilo que foi o trabalho antes da época ter começado. Eu acho que isto é uma mensagem muito importante para toda a gente. Porquê? Porque estou convicto que a maior parte do sucesso que os clubes, que as organizações desportivas possam vir a ter, está relacionada com o recrutamento dos jogadores. E nós tivemos a possibilidade de o fazer muito atempadamente. Nós começámos em janeiro, já sabíamos que íamos entrar no Belenenses em junho, e vimos muitos jogos, vimos muitos jogadores, corremos o país inteiro, norte a sul, a ver jogos, a ver jogadores. Fizemos um recrutamento atempado dos jogadores, segunda B principalmente, o nosso foco foi a segunda B. Portanto, jogadores novos, sejam portugueses ou não, coincidiu ser a maior parte deles portugueses, mas jogadores novos, baratos. E com capacidade de evoluir. Exatamente, e aí é que eu acho que está a diferença, que é, chegaram ao Belenenses, se não todos eles, mas é quase a totalidade deles, com a perspectiva de que eu estou no Belenenses e isto vai ser, não digo a oportunidade de uma vida, mas quase. Vai ser quase a oportunidade de uma vida estar aqui, e aquilo que nós podemos vir a fazer este ano pode ser a oportunidade de uma vida para quase todos aqueles jogadores. Ou seja, chegaram todos com muita fome. E isso acho que foi decisivo. Sim, não sabemos também que atualmente o Belenenses está a trabalhar muito bem na formação. Eu da formação, não confesso, não conheço em detalhe, não conheço em pormenor, portanto nem quero, não vou tocar porque não me sinto à vontade para o fazer, não tenho conhecimento nem informações suficientes para poder falar sobre isso. Trabalha bem, é um clube, é o Belenenses, não é? O Belenenses é sempre um clube forte na formação, mas não tenho muito mais. Vou sabendo, ouvindo aqui ou ali, mas não tenho muito, confesso, muito conhecimento daquilo que se passa no futebol de formação. Se calhar é um aspecto a rever. Como é que foi a sensação, a subir a divisão, quando matematicamente tudo estava garantido? Olha, Duarte, é curioso. É aquilo que a imagem que eu passei há bocado acaba para mim por ser a realidade, que é nós ganhávamos jogo após jogo, era a realização pessoal de domingo após domingo, mas não tinha tempo a desfrutar das coisas. Não tínhamos. Já conversámos com nós lá na equipa técnica, e o próprio Mitchell dizia que sentiu o jogo da subida realmente como o suspirado de alívio e o sentimento de dever cumprido. Para mim, volto a dizer, porque nós chegámos ali ao mês de janeiro, tínhamos 10, 12 pontos de avanço e tínhamos uma sequência de jogos terrível no mês de janeiro. Tínhamos 3 jogos por semana. E as nossas, quando definimos o nosso objetivo para aquele mês, foi que nós conseguíssemos acabar aquele mês sem perder esta diferença pontual que tínhamos para o segundo classificado. E o que aconteceu foi que nós acabámos o mês de janeiro e dobrámos a diferença. E a partir daquele momento quase ficou claro que íamos subir. Portanto, para mim foi uma questão de tempo. Era mais jogo, menos jogo. Era match points para gastar. Nós subimos de divisão a 9 jornadas do fim. Faltavam 27 pontos para chegar, não é? Uma barbaridade. E fomos campeões a 7 jogos do fim. Faltavam 21 pontos.
Portanto, era uma questão, para mim, era uma questão de tempo. Mais jogo, menos jogo, íamos ser campeões e íamos subir divisão. As equipas Guimarães, Braga, Benfica, Sporting, Porto, a parte B, são importantes neste campeonato? Para eles ou para nós? No geral, nesse campeonato, são importantes para... Eu acho, em relação às equipas B, eu acho que é melhor do que nada. Ou seja, ter alguma ideia pensada para a transição do futebol de formação para o futebol profissional, ali aquela transição do futebol júnior para o futebol sénior, acho que é importante haver ideias e haver decisões e haver projetos. Primeiro ponto. As equipas B, totalmente de acordo. Se me colocar a equipa B, sim senhor. Agora, acho que deve ser condicionada de uma forma a que a coisa seja mais limpa e sem desvirtuar as competições. Porque, por exemplo, dou-lhe um exemplo. O que é que eu quero dizer com desvirtuar as competições? O Benfica B, por exemplo, quando jogou contra nós naquela jornada em que nós perdemos 6-0, o Benfica B nesse jogo jogou com 3 ou 4 jogadores que pertenciam à equipa principal. Portanto, desceram da A para a B. E contra outras equipas do campeonato, esses 3 ou 4 jogadores, estão a lembrar do Miguel Vítor, do André Gomes, que depois foi para a A, do Sidney, do 3 ou 4 jogadores que jogaram também, nem nesse jogo da equipa principal, e que contra outras equipas do nosso campeonato que iam lutar contra nós para os mesmos objetivos, poderiam não ter jogado. Isto é, foram muito fortes nesse jogo contra nós, porque trouxeram força de cima, e no outro jogo tão importante para as contas do título ou para a subida de divisão como era aquele para nós, poderiam não trazer essa força toda. O que eu quero dizer com isto é que, a meu ver, a haver equipas B, bastava uma coisa tão simples como isto: limitar a descendência dos jogadores. Isto é, podiam subir da equipa B para a A, podiam subir quantas vezes quisessem, mas simplesmente condicionar quem já está no plantel da equipa A não pode vir ao plantel da equipa B. Basicamente é fazer estanques dos plantéis. Os plantéis como se diz nessa época. Está o plantel da equipa A, plantel da equipa B. Estanques. O da B pode ir à A, o da A nunca pode vir à B. Bastava isto para se ajustar e ser se calhar mais real o campeonato. Já estás a trabalhar no projeto para a época que vem? Nós estamos sempre a trabalhar. Já estamos a trabalhar na próxima época, desde janeiro novamente. O que é que vamos esperar do Belenenses? O que vamos esperar, eu acho que o Belenenses neste momento está numa fase do seu historial que acaba de passar provavelmente pela fase mais negra, que quase que roçou, roçou mesmo o período a possibilidade de distinguir, de fechar portas. E não sou eu que digo, são pessoas com muito mais responsabilidade no clube do que eu. Teve essa possibilidade em cima da mesa de insolvência, de fechar portas, de acabar. E portanto, numa época onde entra um investidor ou um fundo de investimento liderado pelo Rui Pedro Soares, que neste momento é o presidente do Conselho de Administração da SAD, numa época onde os sócios tiveram de aprovar a cedência, digamos assim, do futebol profissional ao exterior, e num projeto de alguns anos que é público, porque ele o disse, em que queria levantar o clube e meter o clube nas competições europeias a lutar para a Liga dos Campeões daqui a 6 anos, isto é público, dito pelo Rui Pedro Soares, o clube acaba por ter, neste primeiro ano da entrada dele, um jackpot, porque isto basicamente foi o jackpot, porque nem o nosso objetivo, ou melhor dizendo, o nosso objetivo obviamente é ganhar todos os jogos, e é ganhar jogo após jogo, ganhá-los todos, como é óbvio. Agora, o objetivo para esta primeira época em que entra este investidor não era já a subida de divisão. E acaba por ser um ano onde ele entra, onde ele, para além de conseguir a subida de divisão, consegue este brilharete, este jackpot, como eu gosto de chamar, porque acredito que é um jackpot, no trajeto de 6 anos que ele pretende colocar o clube a jogar para a Liga dos Campeões. Portanto, acho que acaba por ser um ano absolutamente formidável até nisso, não é? Porque a ideia era cimentar melhor o clube, tranquilizar as contas, limpar um bocadinho aqueles passivos e tal, meter o clube mais tranquilo, porque eu lembro quando cheguei lá ao Belenenses, havia muito mais dificuldades do que há neste momento. Agora as coisas estão mais tranquilas, já não há tantas convulsões em termos
financeiras, não é? Reconhecem, neste caso, o trabalho que foi feito por vocês ao longo desta época. Sem dúvida, sem dúvida. Um trabalho reconhecido, um trabalho que, acima de tudo, deu aquilo que provavelmente, à partida, não era o que estavam a pensar. Sem dúvida, é o que eu acabei de dizer. Eu não estou a dizer nenhuma novidade a assumir que o nosso objetivo, e estou a falar da equipa técnica do clube, da SAD, aquilo que nos foi proposto, porque quando nós entramos com um contrato de 3 anos, não era para subir neste ano. Aliás, tenho um dado que acho que não podia passar sem dizer. Das 22 equipas que constituíam a segunda liga, em termos orçamentais, nós tínhamos 10 equipas com orçamentos superiores ao nosso. Havia 10 clubes da segunda liga que gastavam mais dinheiro do que nós. E, portanto, nós acabámos o campeonato com 21 ou 22 pontos, já nem sei de avanço, com 10 equipas a gastarem mais dinheiro do que nós. Portanto, isto é um facto que eu acho que ainda serve para enaltecer e valorizar mais a caminhada que nós acabamos de fazer, não é? O sentimento da Cruz isto ao peito, perante a instituição, perante o adepto, perante o próprio treinador, perante o jogador. É um clube histórico. É um clube histórico. Isto é um clube muito histórico. É um clube a nível nacional que eu acho que não há ninguém que possa dizer eu não gosto, ou que tenha ódios, aquelas antipatias. Ninguém tem pelo Belenenses. Toda a gente gosta do Belenenses. Há um outro caso singular a nível nacional. Há um outro caso que acaba por ser a Académica, que são basicamente os 2 clubes nacionais onde toda a gente nutre alguma simpatia. Podem não ser os adeptos, o primeiro adepto daquele clube, mas nutrem simpatia pelo clube. E é um clube histórico, é um clube que ganha campeonatos, é um clube que tem taças de Portugal, é um clube... eu recordo-me de ir pequenino ainda... E passaram grandes jogadores por lá também. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E eu recordo-me ainda de ir pequenino, pela mão do meu pai, ao estádio do Belenenses, ver jogos com muito mais gente do que agora, não é? Porque esse acho que é o primeiro problema a combater ali. Podes trabalhar nisso, Simão. Nós... É um estádio lindo, com uma vista linda, tem todas as condições para ter mais gente. Tem todas as condições para ter mais gente e não tem. Realmente eu acho que esse é o ponto onde se pode investir se calhar mais para mobilizar mais pessoas para o estádio. Mas mesmo assim, atenção, nós temos, em termos de médias de assistências, primeira e segunda liga lá metidas, nós temos mais uma média de assistências superior a 3 clubes da primeira liga. E temos em 13º, se não me engano, dados da liga, estamos em 13º misturando as equipas da primeira e segunda liga, em termos de média de assistências. Okay? Mesmo assim, o estádio é que é muito grande e que parece que está vazio, não é? Simão, a conversa é agradável, falamos aqui de muita coisa, falamos dos teus primórdios no futebol, também no início do treino, até chegar a este jackpot, como tu dizes, no Belenenses. Estão a trabalhar, estão a preparar, muita gente fica, ou com este jackpot que acabaram de fazer, há muitos olhos a tentar desviar alguns jogadores belenenses. Desculpa interromper só para dizer o seguinte. Quando eu falo em jackpot, acho que é importante esta imagem. Eu, a determinada altura da época, quando começámos a perceber que a subida de divisão ia ser inevitável, eu dizia, lembro-me de comentar isto com alguns amigos, que aquilo que o Belenenses fez este ano vai fazer escola no futebol português, porque com o orçamento, o Belenenses baixou o orçamento para o futebol profissional do ano anterior para este em 30%, e com o orçamento que nós tínhamos, conseguir fazer aquilo que estávamos a conseguir fazer, eu acho que iria fazer escola. Os clubes deveriam olhar para nós como um modelo a seguir. Isto dizia eu na altura. Hoje, passado alguns meses, começo a olhar para trás e começo a pensar que se calhar não é bem assim. Há coisas que nós fizemos e que eu acho que outros clubes que gastam muito e que não estão a ter a rentabilidade que poderiam esperar, acho que podem pegar em algumas coisas daquilo que nós fizemos. Mas que não esperem, fazendo aquilo que nós fizemos, que não esperem ter o sucesso que nós obtivemos. E o sucesso nem fala acabar com 20 pontos de avanço, fala em subir a divisão, ter sucesso esportivo e em cumprir os objetivos que se delinearam. Neste caso, se fosse a subir a divisão. Porquê? Porque acho que o caminho é este. Acho que há muitos jogadores em divisões inferiores com muito potencial e muita vontade haja oportunidade de aparecerem. Mas que isso não se julgue que fazendo isso, recortando um plantel praticamente todo novo como foi o nosso, do ano passado para este, se venha a ter este sucesso. E digo jackpot porque lá está, porque o nosso primeiro objetivo, aquilo que nos foi proposto, nem era a subida de divisão logo no primeiro ano. E nós conseguimos-la da forma distinta como foi. Ponto final.
Em relação à valorização dos jogadores, obviamente que neste momento todos aqueles jogadores, e estou a falar de jogadores, treinadores, toda a gente naquele clube se valorizou. E se valorizou de uma forma que passe a ser olhada por outros, com mais dinheiro, de outra forma. Agora, o que é certo é que este projeto, lá está, foi um projeto feito a longo prazo. Se calhar, até nisto, deve ser modular para os outros clubes. Foi a longo prazo. 3, 4 anos. Todos os jogadores que entraram, ou praticamente todos, não quero dizer todos, mas a grande maioria entraram todos com contratos também de longa duração, 3, 4 anos. E, portanto, neste momento, se houver, porque acredito que haja, clubes interessados em vir aqui, depois que venham, têm a de largar alguma nota, não é? E neste caso, só também para fechar, temos agora no torneio de Toulon, preparados para ir ao Mundial Sub-20, mais 3 craques. Do Belenenses. Exatamente. Mais 2 na seleção de Sub-21. Que é mais um dos aspectos que podem ser frisados que enaltecem o nosso trabalho neste ano, porque quando lá chegamos, os jogadores da seleção nacional, nas seleções nacionais, 0. E neste momento, vários jogadores. 5, mais um que vai à Sub-19, o guarda-redes, o Ricardo, mais o Freddy, que já esteve na Sub-21, neste momento já é mais velho, já não vai, mas já esteve nesta época, foi. Já o 10 Maré vai à seleção do Haiti, que nunca tinha ido, e curiosamente agora foi convocado para 2 particulares na seleção do Haiti, que vai jogar contra a Itália e contra o Brasil. Portanto, isto de facto acaba por resultar, não é só a nível da classificação final do Belenenses subiu, mas acaba por refletir também nos próprios jogadores, na valorização deles, da própria equipa técnica. Em suma, tudo se conjuga no sentido de todos se sentirem valorizados, todos trabalharam pelo mesmo fim e, de facto, no final vão colher os frutos, que é a seleção, que é o reconhecimento do trabalho que foi feito. Reconhecimento social, prestígio, mais dinheiro. Isto é as vantagens que todos eles têm de perceber, que trabalhando para um objetivo comum, trabalhando para o objetivo comum, vão chegar. Mais dinheiro, mais prestígio social, melhores contratos, mais projeção, é só coisas boas. Belenenses será um bom caminho. Como é que eu poderia dizer que não, não é? Simão, eu vou-te fazer uma pergunta. Temos agora, e vamos terminar a nossa conversa, porque provavelmente se pudéssemos e se conseguíssemos, estávamos aqui até às 5 horas e havia sempre assunto para conversar. A Oasis FM vai fazer um seminário, arbitragem e as diferentes perspectivas. É importante este debate, é importante estas situações acontecerem para debater certas situações, nomeadamente a arbitragem e as diferentes perspectivas, com João Capela, Pedro Henrique, José Peseiro, João Pedro, Paulo Sérgio, professor Silveira Ramos, como jogadores Beto e Jorge Andrade, como comunicador Fernando Correia. É importante estas situações acontecerem e realizarem? Olha, Duarte, eu vou aproveitar então para fazer também uma publicidade aqui. Ao que julgo saber, foram vocês que promoveram este seminário. Eu acho que todas estas iniciativas que tenham a ver com formação de treinadores, formação dos agentes desportivos ao fim e ao cabo, são fantásticas. Eu acabei de falar também na minha experiência como na Associação de Futebol de Lisboa, tinha a formação de treinadores, e neste momento, ainda por cima, onde a formação de treinadores está parada já há alguns anos, todas estas iniciativas que tenham a ver com espaços de partilha, de debate, acho que são riquíssimas e acho que é de aproveitar, ainda por cima com um painel destes, não é? Ser também aí a parceria de coaching desportivo, que se disponibilizou também para ajudar em algumas situações, e de facto é um painel que, no teu ponto de vista, traz garantias. Fantástico. E eu só não venho se não puder. Se não puder, porque se tiver disponibilidade, segunda-feira às 14h30 aí estarei. E pessoalmente também já foste convidado e teria todo o gosto em que pudesses estar, porque é uma mais-valia e é também mais uma pessoa que tem o seu conhecimento do futebol, sabe estar no futebol e também traz muitos amigos do futebol sempre com ele. Portanto, ao longo de colóquios que vamos acompanhando e vendo, sabemos que o Simão é uma pessoa que também consegue arrastar, no bom sentido, pessoas também para estas situações que são importantes. Resta-me agradecer-te a tua presença aqui em estúdio, tirares um pouco da tua família, porque sabemos que ao longo de 42 jornadas de um campeonato cansativo, a família por vezes também acaba por ficar não no esquecimento, mas provavelmente nós não conseguimos estar nos dois lugares ao mesmo tempo, e de facto a tua
vinda até Sobral Montegraço, a tua maneira de receber este convite, a mim satisfaz-me muito. E a todos aqueles que trabalham aqui como na parte esportiva, de certeza que também entendem nesse sentido. Eu, particularmente, fiquei sensibilizado, a tua forma, esta nossa conversa aqui animada, amigável, e acima de tudo conhecer realmente o que é que foi Simão como jogador e o que é Simão como treinador e até onde, quizá, poderá chegar, quem sabe, um grande do futebol mundial. Sonhar a não ocupa lugar, como se costuma dizer, e certeza que o Simão é um homem ambicioso também. Duarte, muito obrigado e desde já também digo que com essas palavras já ganhei dia. Ganhaste o dia se for de boa vontade. Hoje não foram tiradas tipo de saca-rolhas, foram de boa vontade, okay. De certeza há pessoas que nós ficamos no futebol e vamos ficando, quer quer não, sempre agradecido a ela. É o que vem também o convidado a seguir, tem sido também uma pessoa sempre exemplar, sempre simples, é do Conselho de Sobral Montegraço neste momento, é jogador do Sport Clube União Torriense, vai também jogando na seleção de praia, que também é bastante bom, e também tem sido uma pessoa simples, que é o Nidalgo, é a conversa que vai seguir. Simão, um abraço forte para ti, tudo força, e consigas então mais um jackpot. Obrigado, Duarte. Obrigadíssimo, um abraço. Obrigado. As palavras então de Simão, treinador adjunto do Bolonense, no Nidalgo.